Graça e paz a todos. Chegamos ao fim do estudo do livro de Hebreus. Hoje vamos estudar a última lição, que tem como título Louvando e Agradecendo ao Senhor. Depois de ter exposto, de fato, a superioridade de Cristo em tudo que ele fez em relação à sua missão aqui na terra como filho, o seu sacrifício, a sua oferta, suas ações, suas atitudes, que determinou o nosso destino para um maravilhoso e eterno relacionamento com Deus. Termina então este livro falando sobre o louvor, a gratidão, sobre o que Deus agora espera de nós e o que Ele estará continuando a fazer em nossas vidas e através de nós. Nós vamos observar a importância que agora, como servos, como filhos resgatados, transformados, livres do nosso pecado, nós agora temos uma grande responsabilidade. Temos um privilégio maravilhoso de sermos chamados filhos de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós também temos grande responsabilidade. Esta lição vem a fazer um resumo do que Jesus fez em nós e agora o que nós podemos fazer diante de Deus. Depois de ter dado tantas exortações maravilhosas a respeito da aproximação de Deus com um sincero coração, manter firme a nossa confissão da esperança. Além disso, nós devemos valorizar uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e enquanto corremos com perseverança, sempre olhando para Jesus Cristo, procuramos viver em paz e servindo a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Foi para isso que Deus nos chamou. E agora, concluindo, falando a respeito da nossa vida para com Deus, deve ser uma vida de louvor e de gratidão. Então vamos lá. A gente aprender a respeito desse momento tão importante, em que nós precisamos, irmãos, colocar a nossa vida a uma exposição para que o mundo veja em nós que nós somos verdadeiramente de Deus, brilhando, louvando, agradecendo, tendo uma vida digna do sacrifício que foi feito lá na cruz. Muito bem, em primeiro lugar, nós temos aqui o nosso texto, vai ser Hebreus, capítulo 13, a partir do verso de número 15. Hebreus 13, 15 até o verso 25, que é o final do livro. Nós vamos primeiramente falar a respeito do sacrifício de louvor. O verso de número 15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Em primeiro lugar, ele fala a respeito de que por meio de Jesus, tudo é sempre por meio de Jesus Cristo. Nada podemos fazer fora dele. Tem que ser através dele, por meio dele, porque ele ofereceu o perfeito sacrifício. Deus recebeu o seu sacrifício como oferta e aroma agradável. Então, por meio dele nós somos aceitos. E aí, se nós estamos em Cristo Jesus, qual é a nossa atitude, nosso comportamento? Ofereçamos a Deus sempre, de uma forma contínua, sacrifícios de louvor. No Antigo Testamento, os sacrifícios dos animais eram feitos para expiar o pecado, a culpa daqueles que pecaram, mas também como gratidão, como louvor para Deus, que proveu por meio da sua misericórdia, da sua graça, a oportunidade de perdoar aqueles que pecaram. Portanto, aqui agora, ele disse que nós podemos oferecer. Lembra-se que as pessoas levavam para os sacerdotes, e os sacerdotes faziam todo o serviço
para que depois pudesse entrar no Santo dos Santos e oferecer uma vez por ano todo aquele trabalho que eles faziam de expiação por meio dos animais. Agora não precisamos do sacerdote, nós somos sacerdócio real. 1 de Pedro 2 fala sobre isso. Nós somos sacerdotes, então nós podemos oferecer diretamente para Deus esse sacrifício, esse louvor por meio de Jesus Cristo, que é o nosso intercessor, que é o nosso mediador. Então por isso ele fala, ofereçamos a Deus. Não precisa levar para alguém e alguém fazer isso por você, agora você mesmo pode fazer. Que Deus maravilhoso, Deus tão grande, tão santo, tão infinito, tão perfeito, permitir que pecadores finitos e falhos cheguem até Ele, isso só foi possível por causa de Jesus Cristo. Portanto, quando falamos de sacrifício, de louvor, nós vamos definir essas duas palavras em primeiro lugar. O que é o sacrifício? O que era o sacrifício? O sacrifício nada mais era do que uma oferta que era dedicada a Deus e daquilo que te custa, daquilo que realmente custa para você. Algo de valor, que pode ser um esforço físico ou mental. Outro exemplo de sacrifício é quando renunciamos a algo que realmente mexe conosco, nos importa. Algo que gostamos e abrimos mão para de alguma forma exaltar ao Senhor. Então o sacrifício é uma oferta que nós fazemos para Deus. É algo que nós entregamos para Deus. Mas há uma coisa interessante. Quando fala-se dessa oferta de sacrifício, significa algo espontâneo, que nós desejamos fazer, que nós temos prazer de fazer. Portanto, quando se fala de sacrifício, é quando pega aquilo que é o melhor, aquilo que para mim é tão importante, eu dedico para Deus. Por isso que o animal que era oferecido na época tinha que ser um animal sem defeito, em bom estado para oferecer ao Senhor, ou seja, aquele animal era importante para eles, uma ovelha, um cordeiro, um gado, era importante para eles, e eles então ofereciam para o Senhor. Muitas vezes, a tendência nossa é entregar o resto para Deus, é entregar o que sobrou para Deus, ou aquilo que para mim talvez não tenha tanto problema. Temos que tomar cuidado, porque quando ele fala ofereçamos sempre a Deus sacrifício, algo de esforço. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Lembra-se que Jesus falou, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então siga. Porque, irmãos, todo crente, toda pessoa que se converte, ele passa a ter uma luta com a sua carne. Por isso que muitas vezes nós temos que nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Servir a Deus de forma séria, agradável, tem um custo. E talvez muitos não querem pagar esse custo. Querem servir a Deus de qualquer maneira, a maneira que não lhe traz nenhum peso, nenhum esforço. Muita gente não quer suar a camisa para servir a Deus. Quantos que vão à igreja ou cultuam só no domingo à noite, por quê? Porque não tem nenhuma programação. Qualquer outra programação, a pessoa não faz nenhum esforço para servir a Deus. Você tem sido dessas pessoas que faz para Deus e só entrega o resto? Então pode saber que você está cometendo um grande erro, uma grande falha. Lembra-se de Abraão? O que Deus pediu a Abraão para oferecer no Monte Moriá? O seu único filho a quem ele amava. Deus pediu o melhor para Abraão e Abraão esteve disposto a entregar. E você? Você está disposto a entregar o melhor de você, do seu tempo, da sua mente, do seu esforço para Deus? Sacrifício de louvor. E o que é louvor? Louvor é, na verdade, um ato de exaltação, de glorificar, engrandecer, dignificar e honrar alguém. Nesse caso, é dignificar, exaltar e glorificar a Deus pelo que Ele fez e por causa do que Ele é. Quando nós louvamos a Deus, estamos exaltando o seu nome, estamos engrandecendo a Ele, estamos expressando o quanto Ele é maravilhoso pelas nossas palavras, pelos nossos cânticos. É isso que Ele está dizendo. Então, quando nós louvamos ao Senhor, lá no seu coração, você já está adorando, reconhecendo quem Ele é, e ao enxergar pela fé, pela Bíblia, espiritualmente, quem Ele é, você vai sentir o desejo de louvar, de exaltar, de engrandecer, de glorificar o Senhor.
E aí ele fala então de duas maneiras pelas quais nós podemos louvar a Deus. Louvamos a Deus primeiro com os nossos lábios, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Lá em Efésios 5 diz a Bíblia que nós nos enchemos do Espírito Santo. Uma das formas é louvando e cantando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Quando nós cantamos, expressando com os nossos lábios palavras através da música que vai embelezar ou expressar a beleza ou adornar o quanto Deus é maravilhoso. O cântico sacro no meio dos crentes, do cristianismo, é uma das marcas da alegria que Deus impôs dentro de nós. Meus irmãos, quando nós, cada dia que compreendemos a grandeza, a dignidade, o quanto Deus é digno e merece, não há espaço em nossa mente e coração para compactuar com músicas do mundo. Não tem, porque as músicas que vêm do mundo, a tendência é para quê? Para glorificar ao próprio homem, glorificar a própria carne. E quando nós temos essa visão do quanto Deus é maravilhoso e merecedor de louvor todos os dias, então nós não temos desejo, porque qualquer coisa que não traz honra e glória para Deus, o crente deveria detestar. Sabia disso? No nosso coração está plantado uma semente do Espírito que germina louvor, que gera louvor. Fruto é aquilo que vai sair de corações sinceros e verdadeiros, que amam a Deus, que desejam a sua glória, que a sua mente está simplesmente cheia, impregnada do louvor, da glória de Deus, porque ele aprendeu e sabe do tamanho da dignidade de Deus. Lá no Salmo 19 é impressionante que o salmista fala sobre a própria natureza, o sol, a lua, eles louvam, manifestam a glória de Deus. Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Deus nos criou para isso, para o seu louvor. Você tem desejo e expressado o louvor de Deus? Você tem mostrado para as pessoas o quanto você tem alegria em Deus, em cantar para Ele? Ou você compactua e começa a compartilhar com as pessoas também de músicas que não trazem honra nenhuma para Deus, a não ser para a carne, para a glória do homem, e ofusca? Você não pode ser assim, meu irmão. Você deve desejar a honra dele. E, portanto, nós temos essa alegria de cantar tão somente aquilo que honra e glorifica o Senhor. Segundo, nós podemos louvar a Deus com as nossas vidas. Olha que interessante, o verso de número 16: não negligencieis. Igualmente, ou seja, da mesma forma que eu vou expressar com meus lábios, confessando o seu nome, que professamos que Jesus é o Senhor da minha vida, igualmente nós não vamos negligenciar a prática do bem e a mútua cooperação. A prática do bem, ser benignos, que é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Fazer o bem, servir uns aos outros, alegria de ter comunhão uns com os outros, servir à igreja com os talentos, com os dons que Deus nos concedeu. Fazer o bem não é apenas fazer boas obras para os pobres. O fazer o bem é um contexto completo em toda a nossa vida. Significa que eu não vou jamais fazer qualquer coisa que vai prejudicar alguém, o meu próximo. Eu jamais vou falar algo que vai denegrir a imagem de meu irmão. Eu jamais vou fazer algo provocando o tropeço de alguém. Eu não vou trazer escândalo para a igreja. Pelo contrário, eu sempre vou procurar ser bênção para alguém. Eu vou procurar ser um ajudador, alguém que possa socorrer aqueles que precisam de ajuda. Sim, esta vai ser a característica de alguém que, louvando a Deus com a sua vida, ele vai querer fazer sempre o bem e nunca o mal. Nunca ele vai ser pedra de tropeço para ninguém, nem de escândalo para o reino de Deus. E a mútua cooperação, unidade, união, é o desejo de Deus de ver a sua igreja, seus filhos, seus servos unidos, cooperando, cada um com a sua parte, com aquilo que pode fazer. Olha o que ele termina dizendo: pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus tem alegria. Quando você está servindo, fazendo o bem, quando você é bênção para alguém, para o seu próximo, e quando você procura cooperar com a igreja,
na pregação do Evangelho, no bom testemunho, quando você é uma luz na rede social, por exemplo, quando você é uma luz para falar para as pessoas de Jesus, que você é filho dele, isso é mútua cooperação, você está ajudando a igreja a crescer. Tais sacrifícios Deus se agrada. Louvar a Deus com os lábios e com a nossa vida. Segundo, é o ponto que nós chegamos, os motivos que devem produzir em nosso coração louvor e gratidão. Motivos que devem produzir em nós o desejo de louvar, de agradecer, de exaltar, de engrandecer o nome de Deus, que deve impulsionar, deve ser uma força motriz, motivadora, que me leva sempre a estar na casa de Deus, junto com os irmãos, louvando, e na minha vida pessoal, aonde eu estiver, eu vou manifestar o meu louvor para Deus. Primeiro, Deus preparou líderes para supervisionar o seu povo. Meus irmãos, o ser humano sempre, em termos de coletividade, ele precisa de alguém para liderar. Ele precisa de alguém para coordenar, presidir. Verso 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. A submissão aos líderes espirituais na igreja é uma bênção. Porque, irmãos, Deus sempre determinou nos abençoar quando aprendemos a ser submissos. No sentido de sempre fazer a vontade de Deus. Quando a Bíblia diz, obedecei vossos guias, não é que você, na sua vida particular, vai ser alguém para poder sempre fazer o que o pastor quer. Não é esse o sentido, não. Obedecer aqui é no sentido instrutivo, na visão eclesiástica, em relação à vida espiritual, aquilo que vai ser bom para o seu crescimento, para o crescimento da igreja, para manter a ordem da igreja. É preciso haver obediência para que você possa realmente cooperar. E sede submissos, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Ou seja, não seja um peso no sentido de trazer rebeldia, de trazer algo que vai levar você à insubmissão. Isso não agrada a Deus. Ele diz que isso não aproveita, porque Deus não vai se agradar. Temos que agradecer a Deus pelos nossos líderes, pelos pastores, líderes em geral que estão conduzindo o trabalho, o rebanho, a igreja. O trabalho do pastor que é chamado por Deus, meus amados irmãos, é um trabalho sério. É um trabalho muitas vezes difícil, nem sempre fácil, porque o pastor muitas vezes ele precisa ficar sozinho. Ele tem que carregar muitas vezes as lutas, ele tem que às vezes ficar calado, saber falar no momento certo, saber amar, mesmo aqueles que não correspondem, amar mesmo aqueles que não demonstram submissão, tem que ter paciência, mas Deus provê tudo isso. O importante é, cada um de nós temos que aprender a ser submisso aos nossos líderes. Segundo motivo, servimos a um Deus de paz. Deus nos chamou à paz. O propósito de Deus é trazer em nós paz, meus amados irmãos, que vai realmente nos trazer uma vida de tranquilidade, de descanso. Jesus falou, deixo-vos a minha paz vos dou. Porque certamente Ele sabe quanto nós somos vulneráveis a um mundo de turbulência, de tempestades agressivas. Nós muitas vezes somos atingidos por uma ansiedade que nos deixa enfraquecidos, doentes. Quando nós ora ao Deus da paz, verso 20, o Deus da paz, Ele nos trouxe a paz e Ele há de nos conduzir à paz. Se você vive no centro da vontade de Deus, você vai aprender a viver uma vida de paz, de tranquilidade diante da sua presença. Deixo-vos a minha paz, Jesus disse, a minha paz dou a vocês, eu estou doando para que vocês tenham paz em mim. Ele disse lá em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então vamos louvar a Deus, porque Ele realmente nos dá a sua paz. Terceiro, nós temos um supremo pastor que vela por nós. Que alegria! Verso ainda 20, parte B. O Deus da paz que dentre os mortos tornou a trazer
a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então, ele é o pastor que cuida das nossas almas. João 10 disse que o pastor, ele vai nos conduzir, ele é a porta pela qual nós passamos, ele vai nos conduzir a um pasto que nunca nos faltará o alimento. Ele é o pastor verdadeiro que nunca nos abandonará, nunca permitirá que o lobo venha nos atacar. Ele é o nosso protetor, ele alimenta nossa alma, ele nos conforta, nos consola nessa caminhada, muitas vezes dolorosa, ruim, espinhosa, mas é o pastor que nunca desiste ou se cansa, mesmo que alguma ovelha às vezes quer desviar, é um pouco rebelde, dura, ele usa o seu cajado, sua vara com amor para nos conduzir aonde nós vamos ter descanso e alimento verdadeiro. Quarto, nós temos o Senhor que nos vinculou a Deus por uma aliança eterna, pelo sangue da eterna aliança. Ele frisa isso. Por quê? Porque aquilo que Deus fez por nós é eterno, não é temporário. Deus não nos salvou para ser dele por um tempo, por alguns anos, ou até quando nós vivemos nessa terra, cumpriu a missão, acabou, não tem mais nada, não. Eterna significa que esta aliança, esse acordo que ele fez no seu sangue, ele proveu iniciar agora, nos salvando, nos resgatando, para projetar na eternidade. Eu sempre gosto de falar para os irmãos e amigos que estão em Cristo, que quando partem, eu sempre digo, olha, o projeto de Deus para a nossa vida verdadeira é na eternidade, não é aqui. Aqui, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, nos protege, mas a projeção de uma verdadeira vida perfeita, Ele projeta para a eternidade. Aqui, nós plantamos, nós servimos a Ele, nos preparando para lá. É uma eterna aliança, ninguém vai poder anular, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada, nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem o capeta, nem macumba, nada, nem o homem mau, nem aquele que fala mal de você, ninguém é possível de anular ou cancelar esta aliança, porque o amor que Ele tem por nós é um amor eterno. Por isso a aliança é eterna, Ele é eterno, Ele não muda, suas promessas são imutáveis, portanto podemos descansar nessa eterna aliança feita no sangue. Irmãos, que alegria, não importa o que está acontecendo neste momento, nós temos que crer que acima disso, Deus continua seus propósitos para nós. Quinto, Deus prepara os crentes para fazerem a sua vontade. Aqui tem algo maravilhoso, meus irmãos. O desejo de Deus é que você viva para fazer a vontade dEle. Porque quanto mais você viver para fazer a vontade dEle, Ele vai cada dia te abençoar. Às vezes pode não ser agora, amanhã, ou no estalar de dedos, mas Ele vai cada dia alinhar a sua vida para te conduzir à vitória, não importa o seu problema. Mas o que Ele deseja, antes de tudo, é que você faça a vontade dEle. Verso 21, o Deus da paz, que tornou a trazer Jesus, Ele fala, vos aperfeiçoe em todo bem. Aqui é como se fosse uma oração, ou um desejo do autor, sabendo o que Deus pode fazer. Vos aperfeiçoe em todo bem. Quer dizer que você possa ser uma pessoa madura para fazer todo tipo de bondade, de benefício, ser benigno, servindo e fazendo todo tipo de atitudes que ajude no crescimento da igreja, do seu próximo, do seu irmão, da sua família. Outra coisa, para cumprirdes a sua vontade, está vendo? Lembra-se que Jesus falou lá em Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor vão entrar no reino do céu. Nem todos, não adianta você achar que é evangélico, que você batizou, que você faz algumas coisas boas, algumas atividades na igreja, tem um cargo na igreja, e isso não muda nada. Se você não vive para fazer a vontade de Deus, você não é salvo. Então quando ele fala isso aqui, é aquilo que vai cumprir em nós, porque somos salvos em Cristo Jesus, para cumprir a sua vontade. A relação entre nós e Deus, ela é estabelecida por uma relação de vitória, quando fazemos a sua vontade. É o que Ele quer, não o que eu quero. Operando em vós o que é agradável diante dEle.
como adoradores, o nosso maior desejo é fazer tudo que agrada ao Senhor. Mesmo fora da questão espiritual, em toda na mitologia, em todas as histórias de Deus, povos que adoram deuses, você sabe que esse princípio aqui é o mesmo em todos? Ou seja, todas as pessoas adoradoras de deuses, eles sempre fazem algo para agradá-los. Ele sempre faz algo para poder agradar aqueles deuses. Passou lá na Índia, tem um lugar onde eles adoram ratos. Eu me lembro de uma reportagem que passou, em que eles fizeram um templo para esses ratos. Eles sempre traziam leite, o primeiro leite que eles tiravam, faziam em vasilhas bem arrumadas, faziam de tudo para agradá-los, para que eles se sentissem o mais confortáveis possíveis. Por quê? Porque como adoradores, queriam agradar aqueles deuses. No passado, nós tínhamos sacerdotisas, na própria Bíblia fala sobre isso, sacerdotisas que se dedicavam à prostituição, ao prazer, para agradar aos seus deuses. Eles sacrificavam crianças, irmãos. Na época que Deus mandou matar, quando o povo foi entrar na terra de Canaã, eles sacrificavam crianças de 1 ano, esmagando-as na pedra, dizendo que estava agradando os seus deuses. Por isso ele fala, agradável. Você tem procurado agradar ao Senhor? Com a sua atitude, sua palavra, a maneira que você está se vestindo? Você tem procurado agradar ao Senhor? Você tem usado o seu corpo para a sua glória, para que Ele pudesse ser honrado através da sua vida? Agradável. É de fato também um sacrifício que eu faço para o Senhor. E olha o que ele diz, por Jesus Cristo a quem seja a glória. Então, por meio de Jesus, nós podemos oferecer o melhor para Deus, mas somente se você viver em Cristo, abrindo mão de seu próprio eu, do seu próprio eu, para fazer a vontade dele. E finalmente, temos a promessa de receber a graça suficiente. Olha só o que ele diz, quando ele termina dizendo, a graça seja com todos vós. A graça de Deus, irmãos, é suficiente em tudo que nós temos, somos ou que passamos. Paulo rogou a Deus para que tirasse aquele espinho da sua carne. Mas o que Deus falou para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. O fato de eu te amar, isso é suficiente. E de fato, irmãos, se Deus me ama, eu preciso ficar preocupado se vai faltar alguma coisa na minha vida? Precisamos ficar perturbados, angustiados se vai faltar algo ou não? Não podemos. Porque graça, os irmãos sabem o que é. É o favor imerecido, é Deus se tornando favorável para nós. Ele nos amando sem nada merecermos. Meus queridos, não tinha nada em nós que atraísse Deus a nos amar. Deus não tinha motivo nenhum para nos amar. Romanos 3 fala sobre isso. Todos estávamos debaixo do pecado. Quando Deus olhava para a nossa vida, o que ele via? Só pecado, corrupção, desobediência, maus pensamentos, interesses ruins, vãos, linguajar terrível, corrupto, torpe, maldade. Não havia em nosso coração qualquer desejo de louvar a Ele, de ir até Ele. Não tinha, nossos desejos eram somente fazer o mal. Irmãos, eu sou prova disso. Quando eu já estava, passando para a adolescência, dos meus 10, 11, 12 anos, os meus sonhos, o que eu queria, Deus não estava incluído nos meus planos. Não estava, eu só queria coisas que me trouxessem prazer, alegria, satisfação. Eu só queria isso, eu não queria saber de Deus. Não queria saber. Eu pude lembrar disso, mas eu vi Ele me chamando com a sua palavra, me falando, me chamando. E Ele me transformou. Ele não precisava me amar. Ele não precisava. Se Ele me matasse e mandasse para o inferno, Ele estaria fazendo nada mais, nada menos do que a justiça. Ele é justo. Mas Ele decidiu nos amar. Portanto, meus irmãos, que nós possamos viver uma vida de louvor, de gratidão. Ele merece. Eu quero que você, neste momento, meus irmãos, ao terminarmos essa lição, que você faça uma reflexão aí com a sua família, uma introspecção na sua alma, faça uma oração para Deus, que você possa dizer, Senhor, eu sei o quanto o Senhor merece, e quantas vezes eu tenho falhado em não fazer o melhor, ou pelo menos me esforçar, porque tem muita gente que nem se esforçar, irmão, se esforça.
Ele nem se esforça, ele não tem qualquer preocupação ou luta, simplesmente vive para si e para si. Não vamos fazer isso, meus irmãos. Se você é de Jesus, se você foi convertido, se você foi transformado, se você nasceu de novo, a sua vida vai gerar frutos do seu coração, sacrifício de louvor. Você vai fazer todo o esforço para louvar, para exaltar o nome de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Viva para a sua glória. Ele merece. Ele merece. Para terminar aqui, eu queria ler aqui em 1 Coríntios 10, para que você possa levar isso para o seu coração, para a sua vida. Ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, atitudes, suas ações, suas palavras, o que você vai vestir, o que você vai comprar, o que você vai fazer, suas viagens, seus lazer, tudo fazei para a glória de Deus. Que é o louvor que sai de corações que ama Ele. Que Deus abençoe a todos nós.